Todas as manhãs começavam do mesmo jeito, com dores nas articulações e lembranças. Acordei em uma cama que agora parecia grande demais para uma pessoa só. E a primeira coisa que fiz foi olhar para a foto do Elliot no meu criado mudo. Seu sorriso suave, as rugas ao redor dos olhos, o cabelo grisalho nas têmporas, tudo se tornou parte da minha prece matinal. Bom dia, meu amor. Vou aguentar o dia de hoje. Meu nome é Olivia Burroughs e tenho 67 anos. Lecionei literatura inglesa a vida toda na Oak Park High School, até que a artrite reumatoide me forçou a me aposentar 3 anos antes do planejado. Eu amava meu trabalho, expor adolescentes ao mundo de Dickens, Austen e Shakespeare, vendo seus olhos brilharem quando finalmente entendiam a beleza da palavra escrita. Mas, acima de tudo, eu amava voltar para Elliot, nossa casa. Nós a construímos há 32 anos, quando Noah, nosso filho, tinha apenas 5 anos. Elliot trabalhava como arquiteto e dedicou toda a sua alma àquela casa. Ele mesmo a projetou, 2 andares com janelas grandes na sala de estar com vista para o jardim, uma cozinha aconchegante e um escritório no primeiro andar. Um dia seremos velhos, Liv, ele costumava dizer, mostrando-me as plantas. E eu não quero que você suba as escadas com dores nos joelhos. Ele estava sempre pensando no futuro, sempre cuidou de mim. Vivemos uma vida feliz aqui. Vimos Noah crescer, viu passar de um menino desajeitado para um jovem alto e sério. Comemoramos aniversários, natais, aniversários. Plantamos árvores no jardim, uma a cada 5 anos de casamento. A última plantamos juntos no nosso 40º aniversário, um ano antes de Elliot morrer de ataque cardíaco. Aconteceu de repente. Ele simplesmente não acordou numa manhã de abril, 3 anos atrás. Lembro-me de tocar seu rosto, ainda quente, mas agora imóvel. Lembro-me de gritar, de chamar uma ambulância, mesmo sabendo, lá no fundo, que era tarde demais. Depois que ele morreu, a casa ficou grande demais, vazia demais. Noah vinha nos visitar nos fins de semana, vindo de Chicago, onde trabalhava como editor em uma editora. Suas visitas eram curtas e repletas de silêncios constrangedores. Nunca fomos particularmente próximos. Elliot era o elo que unia nossa família, e agora esse elo havia desaparecido. Há 1 ano e meio, Noah me apresentou a sua noiva, Peyton Drake. Alta, esbelta, com pele impecável e olhos azuis frios, ela trabalhava em uma agência de publicidade e parecia estar sempre avaliando tudo ao seu redor em termos de lucro potencial. Lembro-me dela olhando ao redor da minha casa em sua primeira visita, e seu olhar se demorou nos vitrais que Elliot havia encomendado, especialmente para a nossa sala de estar. Que vitrais maravilhosos, disse ela então. Devem ter custado uma fortuna. Algo em seu tom de voz me deixou desconfortável, mas ignorei o sentimento. Afinal, ela era a escolha do meu filho, e eu queria que tivéssemos um bom relacionamento. Eles se casaram 3 meses depois de se conhecerem, em uma cerimônia modesta em um parque da cidade. Lembro-me de sentar na primeira fila, segurando o lenço de Elliot, e pensar em como ele deveria estar lá para ver nosso filho formar sua família. Depois do casamento, Noah e Peyton partiram em uma viagem de núpcias por 2 semanas. E quando voltaram, começaram a me visitar com mais frequência. Suas visitas se tornaram mais longas, suas conversas, mais animadas. Peyton perguntou sobre minha saúde, ajudou na limpeza e preparou o jantar. Fiquei comovida com sua atenção e pensei que minha primeira impressão fosse mentira. E então aconteceu o derrame. Era uma terça-feira comum. Eu estava trabalhando no jardim, capinando os canteiros de rosas que Elliot tanto amava. De repente, minha visão ficou turva. O lado esquerdo do meu corpo ficou dormente e eu caí no chão. Lembro-me de olhar para o céu, tentando pedir socorro, mas só consegui ouvir um chiado na garganta. Fui encontrada pela minha vizinha, Ruth Prescott, que tinha vindo pedir um regador emprestado. Ela chamou uma ambulância e ligou para o Noah. Lembro-me do seu rosto aterrorizado no hospital. Lembro-me de Peyton segurando minha mão enquanto o médico explicava o que tinha acontecido. AVC isquêmico leve, disse o Dr. Bramble. A senhora teve sorte, senhora Burroughs. Se a ajuda tivesse chegado mais tarde, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. A senhora precisará de reabilitação e cuidados constantes por um tempo. Posso contratar uma enfermeira, comecei, mas Noah me interrompeu. Não, mãe.
Python e eu vamos morar com você, pelo menos por um tempo, até você melhorar. Olhei para Python, esperando ver desagrado, mas ela estava sorrindo e assentindo, concordando com o marido. Claro, Olivia, não podemos deixar você sozinha assim. Então, eles se mudaram para minha casa. Noah ficou com o antigo quarto dele no segundo andar, e eu arrumei um quarto de hóspedes ao lado para Python. No início, a presença deles foi uma bênção. Noah me levou para as minhas sessões de fisioterapia. Python cozinhou e limpou. Eles foram atenciosos e cuidadosos, mas lenta e sutilmente, a atmosfera na casa começou a mudar. O primeiro sinal tocou, foi uma conversa que ouvi um mês depois que eles se mudaram. Desci até a cozinha tarde da noite para pegar um copo d'água e ouvi as vozes abafadas de Noah e Python na sala de estar. Quanto você acha que esta casa pode valer? Perguntou Python. A vizinhança é boa. O terreno é grande. Não sei, respondeu Noah. Talvez $500.000, mas a mamãe jamais venderia. Você sabe o quanto ela é apegada a este lugar. Ela não vai morar aqui para sempre, disse Python com a voz firme e profissional. Depois do derrame, ela vai ter dificuldade para administrar uma casa deste tamanho. Cedo ou tarde, ela vai ter que se mudar para um asilo ou algo assim. Python, o quê? Disse Noah. Estou apenas olhando para o futuro. Ela vai deixar a casa para você. Você é o único herdeiro dela, e aí podemos vendê-la e comprar um apartamento no centro de Chicago, como sempre quisemos. Fiquei paralisada na porta da cozinha, tentando respirar em silêncio. Meu coração disparava e minha boca estava seca. Seria esse mesmo o motivo da preocupação repentina deles? Estariam apenas esperando que eu estivesse fraca demais para morar sozinha e depois planejassem vender a casa que Elliot e eu tínhamos construído com tanto carinho? Não, eu não conseguia acreditar. Devo ter entendido mal. Python é apenas prático e visionário, só isso. E Noah me ama. Ele é meu filho, meu sangue. Ele não pode ser tão calculista. Convenci-me de que tinha interpretado mal a conversa e voltei para o meu quarto sem água. Mas a semente da dúvida estava plantada. Nas semanas seguintes, observei o comportamento deles atentamente, notando pequenas coisas que antes ignorava. O jeito como Python mexia nas minhas coisas quando achava que eu não conseguia ver. O jeito como ela avaliava o conjunto antigo que eu ganhara da minha avó. O jeito como Noah perguntava sobre minhas finanças, meu seguro, meu testamento. Só quero ter certeza de que está tudo bem, mãe, ele dizia. Depois do que aconteceu, precisamos estar preparados para tudo. Assenti e sorri, mas a ansiedade crescia dentro de mim. Minha saúde melhorava lentamente. Meu braço esquerdo havia recuperado parcialmente a mobilidade, mas eu ainda mancava e me cansava rapidamente. A artrite reumatoide, que havia piorado após o derrame, tornava cada movimento uma luta, mas eu tentava não demonstrar minha fraqueza. Algo me dizia que era perigoso. Cerca de 2 meses depois de se mudarem, Noah e Python começaram a convidar os amigos para casa sem avisar, sem a minha permissão. Eu acordava com vozes altas e risadas, descia as escadas e encontrava a sala cheia de estranhos. Ah, mãe, Noah dizia quando me via na porta, a gente não queria te acordar. Eram só uns amigos passando para tomar uma bebida. Os amigos me olhavam com uma impaciência mal disfarçada, como se eu fosse uma intrusa inapropriada na festa deles na minha própria casa. Python começou a reorganizar os móveis sem pedir minha opinião. Um dia, voltei de uma sessão de fisioterapia e descobri que a velha cadeira do Elliot, aquela em que ele gostava de ler à noite, havia sumido da sala de estar. Estava muito surrada, explicou Python quando perguntei. E estava ocupando muito espaço. Guardei-a no sótão. Eu queria reclamar, mas o Noah pôs a mão no meu ombro e disse: o Python tem razão, mãe. Aquela cadeira era velha e desconfortável e, pensando bem, fazia o quarto parecer mais espaçoso. Assenti, engolindo minhas objeções. Não queria parecer ingrata depois de tudo que eles fizeram por mim. Mas fiquei acordado por um longo tempo naquela noite, pensando na cadeira de Elliot, solitário no sótão empoeirado. Noah me levava à fisioterapia cada vez menos, alegando o trabalho que podia fazer remotamente. Python reclamava do tédio de cidade pequena e cada vez mais se mudava para Chicago por dias a fio. Comecei a me sentir um fardo, um hóspede indesejado em minha própria casa.
Certa manhã, fui acordado por sons no jardim. Olhando pela janela, vi um homem desconhecido medindo o terreno ao redor da casa. Noah e Python estavam por perto, conversando animadamente com ele. Desci lentamente as escadas e saí para a varanda. O que está acontecendo? Perguntei. Os três se viraram, com uma expressão de surpresa e algo parecido com culpa no rosto. Mãe, Noah caminhou rapidamente até mim, não queríamos te acordar. Aqui é o Sr. Higgins, o paisagista. Achamos que o jardim precisava de uma pequena reforma. Uma atualização, eu disse. Olhei para o jardim que Elliot e eu passamos décadas criando. Cada planta, cada arbusto, havia sido plantado com carinho e tinha uma história para contar. Sim, interrompeu Python com um sorriso falso, um design minimalista moderno. O Sr. Higgins sugere remover aquelas árvores e arbustos antigos, nivelar o gramado e criar uma área de estar com um pátio. Remover as árvores. Minha voz tremeu. Mas Elliot e eu as plantamos a cada 5 anos. Elas fazem parte da nossa história. Noah e Python trocaram olhares. O Sr. Higgins se mexia desajeitadamente de um pé para o outro. Mãe, a voz de Noah era paciente, como se estivesse explicando algo para uma criança. Essas árvores são velhas, algumas delas doentes. Elas podem cair durante uma tempestade e danificar a casa. É uma questão de segurança. E valor da propriedade, acrescentou Python, mas mordeu a língua quando Noah lhe lançou um olhar de advertência. Senti algo dentro de mim se partir. Eles nem tentavam esconder suas intenções. Estavam planejando o futuro da minha casa sem mim. Não quero nenhuma mudança no jardim, eu disse com firmeza. Por favor, vá embora, Sr. Higgins. Meus filhos cometeram o erro de pensar que podem tomar essas decisões sem o meu consentimento. O Sr. Higgins assentiu, murmurou um pedido de desculpas e foi embora rapidamente. Noah e Python me olharam com uma irritação mal disfarçada. Mãe, você está sendo irracional, começou Noah. Irracional? Senti a raiva crescendo dentro de mim. Esta é a minha casa, Noah. Minha e do seu pai. Vocês são hóspedes aqui e não têm o direito de mudar nada sem a minha permissão. Hóspedes? O rosto de Python se contorceu. Estamos morando aqui há 2 meses, cuidando de vocês, cozinhando, limpando, e o que recebemos em troca? Nada além de reclamações e recriminações. Python, Noah disse em tom de advertência, mas ela não parou. Você não tem ideia do quanto sacrificamos, nossos planos, nossas vidas, para estar aqui. E por quê? Pelo direito de ouvir você constantemente mencionar seu precioso Elliot e fingir que ainda estamos no século XIX? Recuei como se tivesse levado um soco. Noah pôs a mão no ombro de Python, mas não a impediu nem se desculpou pelas palavras dela. Vi concordância em seus olhos. Ele estava pensando a mesma coisa. Se é tão difícil para você aqui, eu disse baixinho, ninguém vai te segurar. Posso contratar uma enfermeira. Com que dinheiro? Python bufou. Sua aposentadoria mal dava para pagar as contas. Era verdade. Depois da morte de Elliot, a situação financeira ficou tensa. A aposentadoria dele tinha acabado, e a minha mal dava para as despesas básicas. Eu poderia vender alguma coisa, eu disse, teimosa. Ou fazer uma hipoteca e perder a casa, Noah balançou a cabeça. Não, mãe. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos cuidar de você. Só tente ser mais flexível. Os tempos mudam, e a casa também precisa mudar. Não consegui encontrar nada para dizer. Eles estavam certos sobre uma coisa: eu precisava da ajuda deles. Eu não podia pagar uma cuidadora sem correr o risco de perder a casa. E a casa era tudo o que me restava da minha vida com Elliot. Então, fiquei de boca fechada. Assenti. Voltei para casa. E naquela noite, deitada na cama e olhando para a foto de Elliot, pensei pela primeira vez que talvez minha família não fosse tão atenciosa quanto eu queria acreditar, que talvez eu precisasse ser mais cuidadosa e inteligente do que imaginava. Porque por trás dos sorrisos e palavras de carinho, eu estava começando a enxergar ganância e impaciência. Eu não queria acreditar. Não queria pensar que meu próprio filho pudesse ser tão calculista.
Mas as sementes da dúvida semeadas por aquela conversa ouvida estavam começando a brotar, e eu tinha medo de ver que frutos dariam. Depois do incidente no jardim, algo mudou definitivamente. Um muro invisível cresceu entre mim e o jovem casal, e se fortalecia a cada dia. O cuidado que Noah e Python demonstraram nas primeiras semanas desapareceu como a névoa da manhã sob a luz do sol. Agora, tudo que eu via em seus olhos era irritação e impaciência. No começo, eram as pequenas coisas. O café da manhã que Python costumava me trazer na cama agora estava na mesa da cozinha. Se eu acordasse tarde, a comida já estava fria. Não podemos continuar nos adaptando à sua rotina, mãe, disse Noah quando tive o cuidado de apontar isso. Também temos nossas próprias coisas para fazer. Não me dei ao trabalho de discutir. Afinal, eles realmente se sacrificaram muito para me ajudar. Eu não tinha o direito de exigir que me atendessem como um hotel. Mas os casos, como se viu, eram estranhos. Noah estava indo para Chicago com cada vez mais frequência, às vezes por dias seguidos. Trabalho, explicou ele sucintamente, sem entrar em detalhes. Python raramente estava em casa durante o dia, voltando tarde da noite com o cheiro de vinho e perfume de outras pessoas. Eu ficava sozinha na casa grande e vazia, lutando para completar as tarefas diárias. Preparar uma refeição, tomar banho, subir escadas, tudo isso estava se tornando um desafio para o meu corpo enfraquecido. Às vezes, eu ligava para minha vizinha Ruth, pedindo que me ajudasse a fazer compras ou me fizesse companhia. Mas eu tentava não me aproveitar da sua gentileza. Ela tinha a sua própria vida, os seus próprios problemas. Um dia, quando Noah e Python viajaram no fim de semana, me deixando sozinha, caí na cozinha tentando pegar uma panela da prateleira de cima. Senti uma dor aguda no quadril e não consegui me levantar. Depois de ficar deitada no chão por quase uma hora, finalmente peguei o telefone e liguei para Ruth. Quando Noah e Python voltaram no domingo à noite, contei a eles o que tinha acontecido. Por que vocês não ligaram para a gente? Perguntou Noah, mas não havia preocupação real em sua voz, apenas irritação. Eu não queria estragar seu fim de semana, respondi baixinho. Da próxima vez, ligue, disse Python. Senão, os vizinhos vão começar a pensar que estamos deixando você entrar. Não era uma preocupação minha, mas sim com o que os outros iriam pensar. Assenti em silêncio, engolindo a amargura da decepção. Depois daquele incidente, eles se tornaram ainda mais distantes. Os cafés da manhã na mesa foram substituídos por bilhetes me dizendo onde eu poderia encontrar pão e geleia. Os jantares que costumávamos comer juntos agora eram organizados por cada um de nós. Às vezes, quando chegavam em casa, nem subiam para me cumprimentar, indo direto para seus quartos. E então começaram as mudanças na casa. Primeiro, os quadros de Elliot desapareceram da sala de estar. Descobri isso por acaso quando desci depois de um cochilo da tarde. Todos os quadros de família que costumavam ficar na lareira e nas paredes tinham sumido. Em seu lugar, havia pinturas abstratas e molduras minimalistas, a escolha de Python, sem dúvida. Onde estão minhas fotos? Perguntei a Noah quando ele chegou do trabalho. Ah, isso, ele deu de ombros. Python decidiu atualizar um pouco a decoração. Disse que as fotos antigas estavam acumulando poeira e parecendo ultrapassadas. Não se preocupe, elas não são jogadas fora, apenas guardadas em uma caixa no sótão. Mas esta é a minha casa, objetei. E estas eram as minhas memórias. Mãe, Noah suspirou com a expressão de um homem perdendo a paciência, já faz 3 meses que moramos aqui. Agora dividimos esta casa, e Python tem o direito de se sentir confortável aqui. E quanto ao meu conforto? Perguntei baixinho. Você tem o seu quarto, respondeu ele. Pode guardar quantas fotos quiser lá, mas as áreas comuns devem ser neutras. Neutro. Nenhum vestígio de Elliot. Nenhum vestígio da nossa vida juntos. Não discuti. Apenas subi para o meu quarto e peguei os álbuns de fotos, que, felizmente, ainda estavam no meu armário. Mas as mudanças não pararam por aí. Uma semana depois do incidente da foto, descobri que o conjunto antigo da minha avó, guardado no armário da sala de jantar, havia sumido. Em seu lugar, havia a louça moderna da IKEA. Quando perguntei a Python sobre isso, ela disse com falsa indiferença: "Ah, levei ao brechó." Era tão velho e desconfortável,
e precisávamos de dinheiro para comprar louça nova. Você vendeu meu aparelho? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Sem a minha permissão? Tecnicamente, era do Noah, ela rebateu. Você disse que ia deixar tudo para ele, e ele confiou em mim para cuidar da casa. Olhei para o meu filho, esperando que ele me defendesse, mas ele apenas deu de ombros. A Peyton tem razão, mãe. Os pratos velhos estavam só ocupando espaço, e ela ganhou um bom dinheiro por isso. Quanto? Perguntei, sentindo minha raiva fervendo dentro de mim. $400, disse Peyton orgulhosamente. Aquele conjunto valia 10 vezes mais, eu disse baixinho. Está na nossa família há 4 gerações. Bem, agora temos pratos práticos que realmente usaremos, disse Peyton. E algum dinheiro para outras coisas. Eu queria perguntar que outras coisas, mas não perguntei porque já sabia a resposta. O dinheiro da venda das minhas coisas não era para despesas domésticas. Era para o entretenimento do jovem casal, restaurantes, bares, roupas novas para Peyton. Eu via os cheques que eles às vezes se esqueciam de pagar. Aos poucos, minha casa ficou irreconhecível. O relógio de parede antigo que Elliot havia comprado para o nosso primeiro aniversário de casamento desapareceu do corredor. Os livros que colecionei a vida toda foram retirados das prateleiras da sala e substituídos por bugigangas decorativas. Até as cortinas que eu havia costurado com minhas próprias mãos foram removidas e substituídas por persianas. Toda vez que eu protestava, a resposta era a mesma: esta é a nossa casa agora. Você precisa se controlar. Você sempre pode se mudar para uma casa de repouso se não gostar daqui. A última frase, dita por Peyton no calor de outra discussão, me magoou especialmente. Eu estava começando a perceber que eles estavam realmente esperando que eu desistisse e fosse embora, deixando a casa para eles. Mas eu não ia desistir. Esta era a casa que Elliot e eu tínhamos construído para nossa família, uma casa onde cada canto guardava as memórias das nossas vidas. Eu não podia deixar que eles apagassem essas memórias, transformando nosso ninho familiar numa página sem rosto de um catálogo da IKEA. E, no entanto, eu tinha medo do conflito, medo de que, se eu insistisse demais pelos meus direitos, eles simplesmente se afastassem e me deixassem sozinha. E eu não tinha certeza se conseguiria fazer isso sozinha. Minha saúde estava melhorando, mas lentamente. Eu ainda precisava de ajuda com as tarefas domésticas pesadas, com as idas ao médico, com as compras mais importantes. Então, eu estava recuando, abrindo mão de empregos um por um, deixando que mudassem minha casa, vendessem minhas coisas, ignorassem meus sentimentos. E a cada dia, eu me sentia mais e mais como um estranho em minha própria casa. Certa noite, cerca de 5 meses depois de se mudarem, ouvi vozes altas e risadas lá embaixo. Quando desci, encontrei a sala de estar cheia de gente, cerca de 10 casais jovens sentados em sofás, bebendo vinho e conversando alto. Na minha mesa de jantar, havia petiscos espalhados, e no centro, uma garrafa de uísque caro que Elliot guardava para ocasiões especiais. Mãe, Noah foi o primeiro a me notar, pensei que você já estivesse dormindo. É difícil dormir com todo esse barulho, respondi, olhando ao redor para os estranhos que agora se olhavam sem jeito. Esses são nossos amigos de Chicago, explicou Noah. Eles estão aqui para o fim de semana, e pensamos em fazer uma festinha. Você poderia ter me avisado, eu disse. Eu teria me preparado, cozinhado alguma coisa. Ah, não se preocupe, Olivia, interrompeu Peyton com um sorriso forçado. Nós organizamos tudo sozinhas. Você não precisa fazer nada. Volte para a cama. Descanse. Ela falava comigo como se eu fosse uma criança ou uma idosa louca, na frente de estranhos em minha própria casa. Na verdade, eu gostaria de ir com vocês, eu disse, me endireitando. Como a festa será na minha casa, seria falta de educação não conhecer os convidados. Peyton e Noah trocaram olhares rápidos. Percebi que minha presença era indesejada, mas não me importei. Esta era minha casa, e eu tinha o direito de estar em qualquer parte dela. Claro, mãe, disse Noah com um sorriso forçado. Sente-se. Vou apresentá-la aos nossos amigos. A hora seguinte foi uma das mais humilhantes da minha vida. Os rapazes me cumprimentaram educadamente, mas imediatamente perderam o interesse e voltaram à conversa.
Noah e Python fingiram estar felizes em me ver, mas eu percebi a irritação deles. Eles conversaram sobre coisas que eu não conhecia, filmes novos que eu não tinha visto, restaurantes chiques que eu nunca tinha ido, pessoas que eu não conhecia. Sentei-me na beirada do meu sofá como se fosse um hóspede indesejado e observei estranhos beberem whisky Elliot's em nossas taças de cristal, colocarem as taças em superfícies de madeira sem descanso, fumarem na minha varanda e jogarem pontas de cigarro nas minhas roseiras. Por volta da meia-noite, não aguentei mais e subi para o meu quarto. Ninguém percebeu minha saída ou fingiu não notar. Deitada na cama, ouvi a música alta e as risadas vindas do andar de baixo e senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando Elliot era vivo, nossa casa sempre estava cheia de convidados, mas eles eram nossos amigos em comum, nossas reuniões familiares. Agora, eu era um figurante na celebração da vida de outra pessoa que acontecia na minha casa. A festa só terminou de manhã. Passei o dia seguinte limpando a bagunça, as manchas de vinho no carpete, as pontas de cigarro no jardim, os cacos de vidro no banheiro. Noah e Python dormiram durante o almoço e foram embora sem agradecer por eu ter limpado a bagunça dos amigos deles. A rotina tinha se transformado em rotina, festas, companhias barulhentas, estranhos passando a noite. Às vezes, eu descia de manhã e encontrava estranhos dormindo no meu sofá. Eles me olhavam com olhos sonolentos, sem perceber quem eu era. Ah, é a minha mãe, Noah explicava se estivesse por perto. Ela mora com a gente. Ela mora conosco. Não a nós moramos na casa dela, mas a ela mora conosco. Como se eles fossem os donos e eu fosse o hóspede indesejado. Um dia, tive a coragem de pedir que me avisassem sobre visitas com antecedência. Esta é a minha casa, eu disse. E eu tenho o direito de saber quem está nela. Claro que sim, mãe, respondeu Noah com aquele sorriso condescendente que eu estava começando a odiar. Faremos o possível para avisá-la, mas às vezes as coisas acontecem espontaneamente, sabe? Eu entendi. Percebi que minha opinião não significava nada para eles, que me viam apenas como um obstáculo, um incômodo para seus planos. A cada dia, eu me sentia mais isolada. Noah e Python passavam cada vez menos tempo em casa. E quando apareciam, só falavam comigo por necessidade. Às vezes, apenas acenavam para mim no corredor e subiam para o quarto sem dizer uma palavra. Meus pedidos de ajuda, para ir à farmácia, comprar remédios, me levar ao médico, ajudar na limpeza, eram cada vez mais recebidos com irritação. Mãe, nós também temos nossas próprias vidas, disse Noah. Não podemos ficar presos a você 24 horas por dia. Se você precisa de ajuda constante, talvez devesse considerar uma casa de repouso, acrescentou Python. Lá, você seria cuidado por profissionais. Eu sabia que eles estavam torcendo para que eu fosse embora. Sabia que já estavam planejando como administrariam a casa depois que eu fosse embora, mas eu não ia desistir tão facilmente. Eu me viro sozinha, eu disse. Ou posso pedir ajuda a Ruth. Ruth, sempre Ruth, Python bufou. Você não pode explorar uma velha vizinha o tempo todo. Mas Ruth era a única pessoa que realmente se importava comigo. Ela vinha quase todos os dias, trazendo assados fresquinhos, ajudando com pequenas tarefas, simplesmente sentando comigo e conversando. Ela me fez sentir como uma pessoa novamente, não como um fardo. Um dia, enquanto Ruth me ajudava a limpar a cozinha, Python chegou mais cedo do que de costume e nos pegou no trabalho. O que vocês estão fazendo? Perguntou ela, lançando-nos um olhar descontente. Limpando os armários, respondi. Eles já precisavam de limpeza há muito tempo. Eu disse que faria isso neste fim de semana, disse Python, embora eu não me lembrasse daquela promessa. Olivia e eu decidimos não esperar, disse Ruth calmamente. 2 pares de mãos fariam o trabalho mais rápido. Python apertou os lábios, mas não disse nada. Ela apenas se virou e subiu as escadas. Mas naquela noite, quando Ruth saiu, ela fez uma cena. Você ligou para aquela velha de propósito para me humilhar na frente dela, gritou, para mostrar a ela que nora ruim eu sou, sem limpar a casa. Ruth é minha amiga, objetei. E ela vem ajudar porque quer, não porque eu peço. Ela está cuidando da própria vida, interrompeu Noah. Mãe, não é legal deixar os vizinhos mexerem na nossa roupa suja. Que roupa suja? Eu não sabia do que ele estava falando.
Estávamos só limpando a cozinha. Você sabe exatamente o que eu quero dizer, Noah balançou a cabeça. As visitas dela, a ajuda dela. É como se não nos importássemos com você, como se precisássemos de ajuda externa para manter a casa em ordem, não é? Simplesmente escapou. Quando foi a última vez que você me ajudou a limpar, cozinhar ou qualquer coisa? Noah e Python trocaram olhares indignados, como se eu tivesse dito algo incrivelmente injusto. Nós moramos aqui, Python sibilou. Pagamos mantimentos, contas, tudo. E isso não é suficiente para você? Eu não pedi para você se mudar, lembrei a ela. A ideia foi sua. E agora vemos que erro foi esse, Noah deixou escapar. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Eu não esperava tamanha hostilidade do meu próprio filho. Se você se sente assim, pode ir embora, eu disse calmamente. E te deixar em paz? Noah balançou a cabeça. Para você cair e quebrar o pescoço de novo? E aí todo mundo vai nos culpar por abandonar sua mãe doente. Era isso. Eles não ficaram por preocupação comigo, mas por medo do julgamento social e, claro, por causa da casa. Não queriam perder a herança. Eu me viro, eu disse. Não sou tão indefeso quanto você pensa. Claro que sim, mãe, suspirou Noah. Claro que você consegue. Com a ajuda da Ruth e de todos os vizinhos, você pode se sentir culpada. Depois dessa conversa, o clima na casa ficou ainda mais tenso. Noah e Python mal falavam comigo, comunicando-se por bilhetes curtos ou frases monossilábicas. Eles estavam em casa cada vez menos e, quando isso acontecia, subiam direto para o quarto e fechavam a porta. Eu me sentia como um fantasma em minha própria casa, invisível, ignorado, indesejado. Às vezes, pensava em me mudar para um apartamento pequeno onde não houvesse essa tensão constante, essa sensação de estar interferindo na vida de alguém. Mas então eu olhava para as paredes que Elliot havia escolhido, para o jardim que cultivamos juntos, para o assento da janela onde ficava sua cadeira, e percebia que não podia ir embora. Esta não era apenas uma casa. Era a nossa vida, a nossa história. E eu não podia deixar que apagassem essa história. Transformassem nossa casa em algo estranho e sem rosto. Então fiquei, suportei a negligência deles, as festas deles, a apropriação gradual do meu espaço. Recuei passo a passo, cômodo por cômodo, até me encontrar praticamente trancada no meu quarto, o único lugar que eles ainda não ousaram mudar. E todas as manhãs eu acordava pensando, hoje vai ser melhor. E todas as noites eu ia dormir sabendo que não ia melhorar. Que a cada dia eu estava me tornando cada vez mais invisível na minha própria casa. Um fantasma que impedia os verdadeiros donos de viverem como queriam. Eu tinha medo do conflito, medo da solidão, medo do desconhecido. Mas, aos poucos, comecei a perceber que tinha ainda mais medo de me perder, do meu orgulho, da minha dignidade, e que, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre continuar a suportar ou encontrar forças para resistir. Eu não sabia se tinha forças. Não sabia se conseguiria ir contra meu próprio filho, contra seus desejos e planos. Mas eu sabia de uma coisa: não podia continuar assim. Algo precisava mudar. E logo. Minha manhã começou dolorosa, como tantas outras manhãs nos últimos meses. Minhas articulações doíam mais do que o normal. A chuva estava chegando e eu sempre conseguia senti-la com meu corpo assolado pela artrite. A mudança no clima tornava a dor especialmente aguda e cada movimento era difícil. Apoiando-me pesadamente na bengala, caminhei lentamente pelo corredor em direção ao banheiro. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, a essa hora, 9 da manhã, Noah estava trabalhando em seu laptop na sala de jantar e Python estava ao telefone. Mas hoje, não ouvi nenhuma batida no teclado nem vozes. Talvez estivessem viajando a trabalho ou ainda dormindo depois de mais uma festa noturna. Fiquei até feliz pelo silêncio. Nos últimos dias, a tensão na casa havia atingido tal nível que cada encontro com eles se tornará uma provação. Os olhares que trocavam quando pensavam que eu não enxergava. Os sussurros que subitamente cessavam com a minha aparição, seus suspiros desafiadores quando eu pedi ajuda, tudo isso se somava a um padrão que eu não conseguia mais ignorar. A porta do banheiro estava entreaberta. Lá dentro, uma bagunça. Toalhas molhadas estavam espalhadas pelo chão.
A pia estava respingada de pasta de dente. E o chão perto do box estava molhado. Típico depois que Noah e Python tomavam um banho. Eles nunca limpavam a sujeira, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu limparia. Suspirei e entrei com cuidado, tentando não escorregar no chão molhado. A artrite me atormentava especialmente com o tempo frio e úmido, e naquela manhã era exatamente isso. Chuviscava do lado de fora da janela. Nuvens cinzentas cobriam o céu, e um vento frio soprava pelas frestas das velhas janelas. Coloquei minha bengala na beirada da pia, abri a torneira e joguei água no rosto, tentando afastar os resquícios de sono e os pensamentos desagradáveis. O espelho refletia uma mulher cansada, com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos. Eliot certa vez chamara essas rugas de marcas de riso. Agora, pareciam apenas marcas de anos e decepções. Decidi tomar um banho quente. A única coisa que fazia minhas articulações se sentirem um pouco melhor em dias como este. Apoiando uma das mãos na parede, comecei a me despir. Sempre foram um desafio. Os botões eram impossíveis de abrir para os meus dedos, e cada movimento dos meus ombros era doloroso, mas anos convivendo com artrite me ensinaram a ter paciência. Tirei a camisola e a calcinha e pendurei-as num gancho perto do box. O próximo passo era entrar no chuveiro, e foi aí que começou a parte mais difícil. O meio-fio alto do box era um verdadeiro obstáculo. Cada vez que eu subia nele, com o coração apertado, com medo de tropeçar, pegava minha bengala e, apoiando-me nela, comecei a transferir cuidadosamente o peso do meu corpo para o pé direito para trazer o pé esquerdo para dentro do box. E então aconteceu o que eu sempre temi. A bengala escorregou no chão molhado. Meu pé torceu e perdi o equilíbrio. A queda pareceu interminável. Vi o chão se aproximando rapidamente e tentei me agarrar a algo, mas meus dedos só escorregaram na superfície lisa da pia. O impacto foi ensurdecedor. Caí sobre o lado direito e meu corpo explodiu de dor. Fiquei atordoado por alguns segundos, sem perceber o que tinha acontecido. Então, tentei me mover e gritei de dor. Meu lado direito, coxa e ombro latejavam tanto que manchas pretas nadavam diante dos meus olhos. Socorro! Minha voz soou fraca, quase inaudível. Tossi e tentei novamente. Noah, Python, me ajudem, por favor. Silêncio. Talvez eles realmente não estivessem em casa. Ou será que simplesmente não me ouviram? Tentei me levantar, apoiando-me no braço esquerdo, mas a dor era tão intensa que caí novamente no chão frio e úmido. Socorro! Gritei mais alto, concentrando toda a minha força no grito. Alguém. Desta vez, ouvi passos. Graças a Deus, eles estavam em casa. Fiquei aliviada. Agora, Noah me ajudaria a levantar, me levaria para o quarto e talvez até chamasse o médico. A porta do banheiro se abriu mais e ouvi Python. Ela estava parada na porta, vestida para sair, com um sobretudo estiloso e uma bolsa no ombro. Seus olhos se arregalaram quando ela me viu deitada nua no chão. Meu Deus, Olivia! Ela cobriu a boca com a mão. O que aconteceu? Eu caí. Gemi, sentindo-me humilhada pela minha impotência e nudez. Por favor, me ajude a levantar. Python não se mexeu. Noah, gritou por cima do ombro. Venha cá. Sua mãe caiu. Houve passos rápidos e Noah apareceu ao lado de Python, também vestido para sair, com as chaves do carro na mão. Mãe? Ele olhou para mim e vi irritação em seus olhos, não preocupação. O que aconteceu? Eu escorreguei. Minha voz tremeu de dor e vergonha. Me ajude, por favor. Não consigo me levantar. Noah olhou para Python. Havia algo naquela troca silenciosa de olhares que me deixou de coração apertado. Mãe, ele começou no tom que se usa com uma criança irritada. Python e eu já estamos atrasados. Temos uma reunião importante em Chicago. Mas eu não consigo me levantar, repeti, sem acreditar no que ouvia. Preciso de ajuda. Deite-se um pouco, disse Python. Talvez a dor passe e você consiga se levantar sozinha. Ou ligue para o 192, acrescentou Noah, apontando para o meu celular, que estava na prateleira ao lado da pia. A gente não pode se atrasar, mãe.
É importante para minha carreira. Olhei para eles, e a realidade do que estava acontecendo lentamente invadiu minha consciência. Meu filho e sua esposa iam me deixar nu e indefeso, deitado no chão frio de ladrilhos, porque tinham algum tipo de reunião. Por favor, minha avó sumiu. Só preciso que você me ajude a levantar e ir para a cama. Vai levar só 5 minutos. Mãe, suspirou Noah, visivelmente impaciente. Não podemos simplesmente largar tudo toda vez que você tem um problema. Não somos enfermeiros, sabe? Temos nossas próprias vidas, nossos próprios empregos, nossos próprios planos. Não somos enfermeiras, repetiu Python, com a voz tão irritada como se eu tivesse caído de propósito para estragar o dia delas. Se você precisa de cuidados constantes, talvez seja a hora de considerar uma clínica. Olhei para eles e pela primeira vez os vi de verdade. As pessoas frias e egoístas para quem eu era apenas um fardo, um obstáculo para um lar e uma herança. Você realmente vai me deixar aqui? Perguntei baixinho. Voltaremos hoje à noite, respondeu Noah, evitando meu olhar. Você só precisa descansar um pouco e pode se levantar. O telefone está por perto, e se piorar, chame uma ambulância. Com essas palavras, eles saíram do banheiro, fechando a porta atrás de si. Ouvi-os conversando baixinho no corredor, depois o som de seus passos na escada, a batida da porta da frente, finalmente, o som do carro partindo. Eles realmente se foram, me deixaram para trás. O tempo se arrastava agonizantemente devagar. Tentei encontrar uma posição confortável para aliviar a dor, mas cada movimento trazia uma nova onda de agonia. O piso frio sugou todo o meu calor, e comecei a tremer levemente no início. Depois, cada vez mais. O telefone estava na prateleira a poucos metros de distância, mas poderia estar na lua, eu não conseguia alcançá-lo. Tentei me arrastar até lá, mas a dor no quadril era tão intensa que, depois de alguns centímetros, desisti. Gradualmente, minha consciência foi se esvaindo. Pensei em Elliot, em como ele cuidou de mim quando eu estava doente, como ele nunca me deixou sozinha em momentos de necessidade. Não sei quanto tempo se passou. 1 hora, 2, talvez mais. Cochilei, acordei com dor e voltei a dormir meio sonolento. Em algum momento, ouvi uma batida na porta da frente, depois outra, e mais outra. Socorro! Gritei, mas minha voz estava fraca, impossível de ouvir através das portas e paredes fechadas. As batidas pararam. Quem quer que estivesse lá, tinha sumido. Senti a esperança me abandonar. E então ouvi o som da porta dos fundos se abrindo e uma voz familiar. Olivia, você está em casa? Ruth. Era Ruth, minha vizinha e minha única amiga de verdade. Ela tinha uma chave reserva da porta dos fundos. Ruth, gritei, concentrando todas as minhas forças. Estou no banheiro. Socorro. Ouvi passos rápidos. E um momento depois, a porta do banheiro se abriu. Ruth estava paralisada na soleira da porta, o rosto contorcido de horror. Meu Deus, Olivia! Ela correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado. O que aconteceu? Onde estão Noah e Python? Sumiu. Minha voz era devido ao longo silêncio e às lágrimas. Eles não queriam ajudar. Disseram que tinham uma reunião importante. Ruth me olhou com uma expressão de descrença que poderia ter sido cômica em outra situação. Eles te deixaram aqui no chão. Sua voz tremeu de indignação. Como puderam? Me ajude, por favor, sussurrei. Estou com tanto frio. Ruth entrou em ação imediatamente. Ela pegou uma toalha grande e me cobriu com delicadeza, depois me ajudou a sentar, me apoiando pelos ombros. Onde dói? Ela perguntou. Em todos os lugares, tentei sorrir, mas era só uma careta. Mas principalmente no quadril e no ombro. Devíamos chamar uma ambulância, disse Ruth com firmeza. Você pode ter quebrado alguma coisa. Não, balancei a cabeça. Só me ajude a ir para a cama. Tenho certeza de que não está quebrado, só com um hematoma feio. Ruth me ajudou a me vestir e foi até o quarto. Ela me cobriu com um cobertor e foi até a cozinha fazer chá.
Enquanto Ruth estava na cozinha, fiquei olhando para o teto e pensando: o que aconteceu hoje não foi apenas um incidente, não foi apenas um ato de egoísmo. Foi uma traição em sua forma mais brutal. Meu filho e sua esposa mostraram quem realmente eram, e eu não podia mais fingir que não via a verdade. Vou fazer um chá e pegar alguns analgésicos para você, disse Ruth ao voltar. E depois conversaremos sobre o que fazer a seguir. Preciso ligar para o Lawrence, eu disse com firmeza. Deixe Lawrence o Brobro, seu advogado. Sim, concordei. É hora de fazer algumas mudanças nos meus negócios. Ruth assentiu, compreensiva. Ela sabia do meu testamento, no qual eu havia deixado tudo para Noah. A casa, as economias, as joias deixadas pela minha mãe. Tudo o que eu tinha iria para o meu único filho. Tem certeza? Perguntou ela, cautelosa. Com certeza. Minha voz se fortaleceu. Eles me mostraram hoje que só se importam com a minha propriedade, não comigo. Bem, se só estão interessados na herança, ficarão muito decepcionados. Ruth me ajudou a alcançar o telefone na mesa de cabeceira e discar o número de Lawrence o Brobro. Lawrence e eu não éramos apenas cliente e advogado. Éramos amigos. Ele foi padrinho do nosso casamento, padrinho do Noah e uma das poucas pessoas que realmente me apoiaram após a morte do Elliot. Lawrence o Brobro falando. Uma voz familiar atendeu após alguns bips. Leory, é a Olivia, eu disse usando seu antigo apelido. Preciso da sua ajuda. Olivia, o que houve? Você está bem? Na verdade, não, suspirei. Eu precisava mudar meu testamento imediatamente. Contei-lhe brevemente sobre a situação com Noah e Python, sobre o comportamento deles nos últimos meses e, finalmente, sobre o incidente de hoje. A cada palavra, seu silêncio ficava mais tenso. Isso é inaceitável, disse-lhe finalmente. Sempre achei o Noah um bom menino, mas isso é simplesmente cruel. Sim, concordei. E não aguento mais. Quero deserdar o Noah completamente. Tem certeza disso? Não havia julgamento na voz dele, apenas preocupação. É uma decisão importante, Olivia. Nunca tive tanta certeza, Leory. Eles me deixaram deitado no chão, nu e indefeso, porque tinham uma reunião. Disseram que não eram minhas enfermeiras. Bom, eu também não sou um caixa eletrônico. Lawrence suspirou. Tudo bem, Olivia. Vou preparar um novo testamento. Para quem você quer deixar seus bens? Quero criar uma instituição de caridade para ajudar idosos sem apoio familiar. E quero deixar uma parte para Ruth. Ela é a única que realmente se importa comigo ultimamente. Boa ideia, aprovou Lawrence. Vou preparar os papéis e passar aí amanhã para assiná-los. Precisa de mais ajuda? Não, obrigada. A Ruth está comigo. Ela vai cuidar de mim? Certo, te vejo amanhã, Olivia. Aguenta firme. Desliguei o telefone e recostei-me nos travesseiros, sentindo-me estranhamente aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, eu havia feito algo decisivo, algo que mudaria minha vida. Você realmente quer me deixar parte da herança? Perguntou Ruth, ainda surpresa. Sim. Sorri para ela. Você é a única pessoa além do Elliot que me viu como um ser humano, não apenas como uma velha doente. E eu quero te agradecer por isso. Ruth apertou minha mão. Não precisa me agradecer, Olivia. Somos amigas. É isso que amigos fazem. Cuidem umas das outras. No dia seguinte, Lawrence chegou com os papéis. Assinei um novo testamento deserdando Noah. Minha casa e a maior parte das minhas economias iriam para uma fundação de caridade, e Ruth receberia uma quantia substancial de dinheiro. Noah ficou apenas com os pertences pessoais de Elliot, um relógio, abotoaduras e alguns livros. Ao assinar os papéis, senti um peso saindo dos meus ombros. Era a decisão certa. Elliot entenderia e aprovaria. Passei 3 dias de cama me recuperando da queda. Ruth vinha 2 vezes por dia. De manhã, antes do trabalho, e à noite, depois, ela me trazia comida, me ajudava com a higiene e simplesmente ficava sentada me contando as novidades da cidade.
Sua preocupação era genuína, sem sombra de aborrecimento ou sacrifício ostensivo. Noah e Python agiram como se nada tivesse acontecido. Saíam cedo de manhã e voltavam tarde da noite. Às vezes, eu os ouvia subindo as escadas, parando por um instante na minha porta, como se estivessem se perguntando se deveriam dar uma espiada, e depois continuavam a caminho de seus quartos. Sem desculpas, sem perguntas sobre meu bem-estar, sem ofertas de ajuda. Isso não me surpreendeu nem me magoou mais. O que aconteceu no banheiro foi a gota d'água que destruiu as ilusões que eu tinha sobre meu filho e sua esposa. Eu os via como realmente eram e não esperava mais que fossem amorosos ou atenciosos. No quarto dia, me senti bem o suficiente para sair da cama e descer as escadas. Apoiado na bengala nova e mais estável que Ruth havia me trazido, caminhei lentamente pelo corredor, tentando não forçar o quadril machucado. Cada passo era uma dor incômoda, mas eu estava determinada a voltar ao normal. A casa estava vazia. Noah e Python tinham ido embora, como sempre. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e sentei-me à mesa, apreciando o silêncio e a liberdade dos olhares desconfiados. Lawrence deveria passar por aqui hoje para me entregar uma cópia do Novo Testamento. Eu estava ansiosa pela visita dele. Eu queria falar com alguém que me conhecesse a maior parte da minha vida, que se lembrasse de Eliot e entendesse o que eu tinha passado. A campainha tocou por volta das 11. Levantei-me devagar e fui abri-la, tentando não torcer o nariz de dor. Olivia. Lawrence me abraçou gentilmente, com medo de me machucar. Você está com uma aparência melhor. Como está se sentindo? Vivo? Sorri. Entre, Leori. Eu ia tomar um chá. Fomos até a cozinha, onde servi chá para nós dois e peguei os biscoitos que Ruth havia trazido. Lawrence colocou um envelope grosso sobre a mesa. Aqui está uma cópia do seu Novo Testamento, disse ele. Eu o redigi como combinamos. O original está no cofre do meu escritório. Obrigado, Leori. Peguei o envelope e o coloquei na minha frente. Não sei como expressar minha gratidão pela sua ajuda. Não precisa agradecer. Ele acenou com a mão. Eliot e eu éramos como irmãos, e fico feliz por poder ajudar você nesse momento de necessidade. Sentamos, tomamos chá e relembramos os velhos tempos. A faculdade onde Eliot e Lawrence estudaram, a festa onde nos conhecemos, nosso casamento, o nascimento de Noah. Eram memórias brilhantes, cheias de alegria e esperança, mas tornavam o presente ainda mais amargo. Noah mudou muito, disse Lawrence, pensativo. Lembro-me dele como um menino animado e sensível. Eliot tinha muito orgulho dele. Eliot só via o lado bom dele. Suspirei. Talvez eu tenha sido muito dura com ele quando criança. Talvez tenha sido minha culpa que ele tenha crescido assim. Não, Olivia. Lawrence cobriu minha mão com a dele. Não se culpe. Você e Eliot deram tudo a ele. Amor, educação, apoio. A escolha que ele faz do tipo de homem que quer se tornar é responsabilidade dele, não sua. Assenti, grata por aquelas palavras. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Mas meu coração maternal ainda buscava desculpas para o meu filho. Não ouvimos a porta da frente abrir. Não notamos os passos no corredor. Só quando Noah apareceu na cozinha que percebemos que não estávamos mais sozinhos. Mãe, ele pareceu surpreso ao me ver à mesa. Você está se sentindo melhor? Sim, obrigada, respondi secamente. Lawrence, Noah acenou para o nosso convidado. Não esperava vê-lo aqui. Olá, Noah. Lawrence se levantou e apertou a mão dele. Passei para entregar alguns papéis para sua mãe. Papéis? Noah franziu a testa, seu olhar se voltando para o envelope à minha frente. Que papéis? Lawrence olhou para mim como se pedisse permissão para responder. Assenti. Cedo ou tarde, Noah descobriria sobre o Novo Testamento. Uma cópia do Novo Testamento da sua mãe, disse Lawrence calmamente. Fizemos algumas mudanças. O rosto de Noah mudou. A surpresa se transformou em alarme, depois em suspeita. Mudanças? Que mudanças? Eu queria responder, mas Lawrence se adiantou.
Olivia decidiu criar uma fundação de caridade e doar a maior parte de seu patrimônio para ela. Acho que é uma decisão nobre. Noah empalideceu. Seu olhar passou de Lawrence para mim, depois para o envelope sobre a mesa. Uma fundação de caridade. Sua voz tremeu. E a casa? A casa também irá para a fundação, respondeu Lawrence, sem notar ou ignorar minha tosse de advertência. A fundação ajudará os idosos que não têm apoio familiar. Olivia achou que era um uso digno de sua herança. Noah ficou encostado no batente da porta como se suas pernas tivessem fraquejado de repente. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Choque, mágoa, raiva, talvez até medo. Mãe? A voz dele era quase inaudível. Você me deserdou? Eu me endireitei, pronta para enfrentar a raiva dele, mas Noah não gritou nem ameaçou. Em vez disso, virou-se e saiu rapidamente da cozinha. Ouviu subir as escadas correndo, a porta do quarto batendo e, em seguida, o som abafado de um telefonema. Desculpa, Olivia. Lawrence pareceu envergonhado. Eu não devia ter contado tudo aquilo a ele. Simplesmente saiu. Tudo bem, Lowry. Dei de ombros. Ele teria descoberto de qualquer jeito. Talvez seja ainda melhor que tenha acontecido agora que você está aqui. Lawrence saiu meia hora depois, desculpando-se pela indiscrição e prometendo manter contato. Fiquei sozinha na cozinha, esperando a tempestade que eu sabia que estava prestes a desabar. Noah desceu uma hora depois. Seu rosto estava pálido e seus olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele se sentou à minha frente e ficou em silêncio por um tempo, organizando seus pensamentos. Por quê, mãe? Perguntou ele por fim. Por que você fez isso? Olhei para ele, o filho que eu amava, com todo o meu coração, apesar de tudo o que tinha acontecido, e decidi contar a verdade sem abrandar nem dar desculpas. Por que você me deixou caído no chão do banheiro, nu e indefeso, e foi a uma reunião porque você e Peyton deixaram claro que só se importavam com os meus pertences, não comigo. Noah estremeceu como se tivesse levado um golpe. Abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente, mas não disse uma palavra. Mantive os olhos fechados para a verdade por um longo tempo. Continuei, vi você e Peyton reformarem minha casa, venderem minhas coisas, ignorarem meus sentimentos. Vi você esperando que eu morresse, ou pelo menos que eu me mudasse para um asilo para que você pudesse ter tudo o que eu tinha. Mas continuei torcendo para que eu estivesse errada. Que, lá no fundo, você ainda me amasse. O que aconteceu no banheiro provou que eu estava errada. Mãe? Noah finalmente recuperou a voz. Você não entende. Tínhamos uma reunião muito importante. Não podíamos nos atrasar. Achamos que você conseguiria lidar com isso sozinha ou pedir ajuda. Não, Noah. Balancei a cabeça. Não precisa mentir. Pelo menos não agora. Você sabia que eu não conseguia me levantar. Viu que eu estava nua, indefesa, com dor, e decidiu ir embora. Disse que não eram minhas enfermeiras. Bom, eu também não sou um caixa eletrônico. Noah baixou a cabeça. Vi seus ombros tremerem. Ele estava chorando ou fingindo? Liguei para Peyton, ele disse baixinho. Ela está voltando para casa agora. Mãe, por favor, vamos conversar quando ela chegar. Tenho certeza de que podemos resolver as coisas. Assenti. Imaginei que estratégia eles escolheriam. Ameaçariam ou implorariam. Ou talvez tentariam me convencer de que eu não estava em meu juízo perfeito. Aqui está uma cópia do seu Novo Testamento, disse ele. Eu o redigi como combinamos. O original está no cofre do meu escritório. Obrigado, Lowry. Peguei o envelope e o coloquei na minha frente. Não sei como expressar minha gratidão pela sua ajuda. Não precisa agradecer. Ele acenou com a mão. Elliot e eu éramos como irmãos, e fico feliz por poder ajudar você nesse momento de necessidade. Sentamos, tomamos chá e relembramos os velhos tempos. A faculdade onde Elliot e Lawrence estudaram, a festa onde nos conhecemos, nosso casamento, o nascimento de Noah. Eram memórias brilhantes, cheias de alegria e esperança, mas tornavam o presente ainda mais amargo.
Noah mudou muito, disse Lawrence, pensativo. Lembro-me dele como um menino animado e sensível. Elliot tinha muito orgulho dele. Elliot só via o lado bom dele. Suspirei. Talvez eu tenha sido muito dura com ele quando criança. Talvez tenha sido minha culpa que ele tenha crescido assim. Não, Olivia. Lawrence cobriu minha mão com a dele. Não se culpe. Você e Elliot deram tudo a ele. Amor, educação, apoio. A escolha que ele faz do tipo de homem que quer se tornar é responsabilidade dele, não sua. Assenti, grata por aquelas palavras. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Mas meu coração maternal ainda buscava desculpas para o meu filho. Não ouvimos a porta da frente abrir. Não notamos os passos no corredor. Só quando Noah apareceu na cozinha que percebemos que não estávamos mais sozinhos. Mãe, ele pareceu surpreso ao me ver à mesa. Você está se sentindo melhor? Sim, obrigada, respondi secamente. Lawrence, Noah acenou para o nosso convidado. Não esperava vê-lo aqui. Olá, Noah. Lawrence se levantou e apertou a mão dele. Passei para entregar alguns papéis para sua mãe. Papéis? Noah franziu a testa, seu olhar se voltando para o envelope à minha frente. Que papéis? Lawrence olhou para mim como se pedisse permissão para responder. Assenti. Cedo ou tarde, Noah descobriria sobre o Novo Testamento. Uma cópia do Novo Testamento da sua mãe, disse Lawrence calmamente. Fizemos algumas mudanças. O rosto de Noah mudou. A surpresa se transformou em alarme, depois em suspeita. Mudanças? Que mudanças? Eu queria responder, mas Lawrence se adiantou. Olivia decidiu criar uma fundação de caridade e doar a maior parte de seu patrimônio para ela. Acho que é uma decisão nobre. Noah empalideceu. Seu olhar passou de Lawrence para mim, depois para o envelope sobre a mesa. Uma fundação de caridade. Sua voz tremeu. E a casa? A casa também irá para a fundação, respondeu Lawrence, sem notar ou ignorar minha tosse de advertência. A fundação ajudará os idosos que não têm apoio familiar. Olivia achou que era um uso digno de sua herança. Noah ficou encostado no batente da porta como se suas pernas tivessem fraquejado de repente. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Choque, mágoa, raiva, talvez até medo. Mãe? A voz dele era quase inaudível. Você me deserdou? Eu me endireitei, pronta para enfrentar a raiva dele, mas Noah não gritou nem ameaçou. Em vez disso, virou-se e saiu rapidamente da cozinha. Ouviu subir as escadas correndo, a porta do quarto batendo e, em seguida, o som abafado de um telefonema. Desculpa, Olivia. Lawrence pareceu envergonhado. Eu não devia ter contado tudo aquilo a ele. Simplesmente saiu. Tudo bem, Lawrie. Dei de ombros. Ele teria descoberto de qualquer jeito. Talvez seja ainda melhor que tenha acontecido agora que você está aqui. Lawrence saiu meia hora depois, desculpando-se pela indiscrição e prometendo manter contato. Fiquei sozinha na cozinha, esperando a tempestade que eu sabia que estava prestes a desabar. Noah desceu uma hora depois. Seu rosto estava pálido e seus olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele se sentou à minha frente e ficou em silêncio por um tempo, organizando seus pensamentos. Por quê, mãe? Perguntou ele por fim. Por que você fez isso? Olhei para ele, o filho que eu amava, com todo o meu coração, apesar de tudo o que tinha acontecido, e decidi contar a verdade sem abrandar nem dar desculpas. Por que você me deixou caído no chão do banheiro, nu e indefeso, e foi a uma reunião porque você e Peyton deixaram claro que só se importavam com os meus pertences, não comigo. Noah estremeceu como se tivesse levado um golpe. Abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente, mas não disse uma palavra. Mantive os olhos fechados para a verdade por um longo tempo. Continuei, vi você e Peyton reformarem minha casa, venderem minhas coisas, ignorarem meus sentimentos. Vi você esperando que eu morresse, ou pelo menos que eu me mudasse para um asilo para que você pudesse ter tudo o que eu tinha. Mas continuei torcendo para que eu estivesse errada. Que, lá no fundo, você ainda me amasse.
O que aconteceu no banheiro provou que eu estava errada. Mãe? Noah finalmente recuperou a voz. Você não entende. Tínhamos uma reunião muito importante. Não podíamos nos atrasar. Achamos que você conseguiria lidar com isso sozinha ou pedir ajuda. Não, Noah. Balancei a cabeça. Não precisa mentir. Pelo menos não agora. Você sabia que eu não conseguia me levantar. Viu que eu estava nua, indefesa, com dor, e decidiu ir embora. Disse que não eram minhas enfermeiras. Bom, eu também não sou um caixa eletrônico. Noah baixou a cabeça. Vi seus ombros tremerem. Ele estava chorando ou fingindo? Liguei para Python, ele disse baixinho. Ela está voltando para casa agora. Mãe, por favor, vamos conversar quando ela chegar. Tenho certeza de que podemos resolver as coisas. Assenti. Imaginei que estratégia eles escolheriam. Ameaçariam ou implorariam? Ou talvez tentariam me convencer de que eu não estava em meu juízo perfeito. Assenti e contei-lhe brevemente o que tinha acontecido. Ruth ouviu sem interromper, mas seu rosto ficou mais sério a cada palavra que eu dizia. Você fez a coisa certa, disse ela quando terminei. Eles não merecem sua gentileza. Eu sei, suspirei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Vai sim, Ruth pegou minha mão. Com o tempo. Enquanto isso, estarei aqui para te ajudar a encontrar um bom cuidador, e passarei por aqui todos os dias. Você não está sozinha, Olivia. Apertei a mão dela, grata pelo apoio. Não estou sozinha. Tenho uma amiga de verdade, e isso é mais valioso do que o cuidado falso de parentes egoístas. À noite, Noah voltou sozinho. Ele estava quieto e reservado. Evitou fazer contato visual comigo. Python e eu reservamos um quarto de hotel, disse ele. A gente vem amanhã para fazer as malas, se você não se importar, é claro. Não me importo, respondi. Mas quero que você deixe as chaves quando sair. Ele assentiu, ainda sem olhar para mim. Mãe, começou ele, incerto. Eu sei que o que fizemos foi horrível. Sei que te traí, mas, por favor, não feche a porta completamente. Talvez com o tempo. Talvez. Eu não queria dar falsas esperanças, mas também não podia negar completamente meu único filho. Só o tempo dirá, Noah. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Ficou parado ali por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas depois simplesmente se virou e foi embora. Fiquei na cadeira, ouvindo o som dos seus passos, o som da porta da frente se fechando. A casa estava silenciosa pela primeira vez em meses. Era um silêncio calmo e tranquilo, não um silêncio tenso. Pensei no que me esperava. A vida de uma idosa solitária com uma cuidadora que vinha passar algumas horas por dia. Uma vida sem um filho e sua família, sem a esperança de netos para encher a casa de risos e movimento. Era triste, mas não tanto quanto viver com pessoas que só me viam como um obstáculo para a herança. Levantei-me e subi lentamente as escadas até o meu quarto. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia da minha nova vida. E embora eu não soubesse o que isso me reservava, eu estava pronto para enfrentá-lo de olhos abertos e cabeça erguida. Eu tinha 48 horas antes que eles fossem embora. 48 horas para dizer adeus ao passado e começar a construir um futuro, não aquele que eu sonhava, mas talvez não tão ruim. A manhã seguinte começou estranhamente silenciosa. Acordei com os raios de sol atravessando as cortinas. Não ouvi o som de passos nem as vozes de Noah e Python. Meu corpo ainda doía da queda, mas eu me sentia estranhamente leve de espírito, como se tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há muito tempo. Levantei-me lentamente da cama, me vesti e desci as escadas. A cozinha estava vazia e limpa. Nenhuma xícara suja na mesa. Nenhuma migalha na bancada. Preparei um café, tostei algumas torradas e sentei-me à mesa, aproveitando o silêncio e a oportunidade de relaxar enquanto esperava pelo próximo conflito. Por volta das 10 horas da manhã, Ruth chegou. Ela trouxe scones fresquinhos da padaria do centro e sentou-se ao meu lado na mesa. Como você está se sentindo hoje? Ela perguntou, examinando meu rosto. Estranho, respondi honestamente.
calmo, mas também vazio, eu acho. Como se algo tivesse acabado e eu não soubesse o que vai acontecer a seguir. Ruth assentiu, compreensiva. Tudo bem. Você tomou uma decisão importante, rompeu um relacionamento doloroso. Leva tempo para se acostumar com a nova realidade. Conversamos sobre coisas práticas, sobre encontrar um cuidador, sobre como organizar minha vida sem ajuda constante. Ruth sugeriu fazer uma lista de agências de assistência que pudessem fornecer uma pessoa qualificada por algumas horas por dia. E eu darei uma olhada todos os dias, acrescentou. De manhã, antes do trabalho, e à noite, depois, você não estará sozinha, Olivia. Apertei a mão dela, grata pelo apoio. Talvez minha nova vida não fosse tão ruim. O som de um carro parando interrompeu nossa conversa. Olhei pela janela e vi o sedã prateado familiar do Noah estacionado em frente à casa. Eles estão aqui para pegar algumas coisas, eu disse a Ruth. Espero que fique tudo bem. Ruth se endireitou, com um rosto sério. Eu fico, disse ela com firmeza. Só por precaução. Não me opus. A presença de Ruth me deu confiança. A porta se abriu e Noah e Peyton entraram. Eles pareciam diferentes do dia anterior. Mais focados, mais confiantes, e isso era inquietante. Bom dia, mãe, disse Noah, entrando na cozinha. Ruth acenou para a vizinha. Mas não havia calor em sua voz. Viemos aqui para conversar, acrescentou Peyton, ao lado do marido. Achei que você tivesse vindo buscar suas coisas, respondi. Não tínhamos mais nada para conversar. Noah e Peyton trocaram olhares. Peyton assentiu como se estivesse dando permissão ao marido para continuar. Mãe, começou Noah, com a voz calma, até profissional. Peyton e eu conversamos sobre a situação e chegamos à conclusão de que não podemos deixá-la sozinha. Você precisa de cuidados e supervisão constantes. Seu comportamento ultimamente tem sido um pouco errático. Estamos preocupados com sua saúde mental. Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Ele falava como se eu fosse a paciente e ele o médico avaliando minha condição. Minha saúde mental está perfeitamente bem. Respondi friamente. Mas sua preocupação parece suspeitamente oportuna, considerando que você soube da mudança no testamento. Viu? Peyton se virou para Noah como se eu não estivesse ali. Ela é paranoica. Acha que tudo gira em torno de dinheiro. Peyton, por favor. Noah levantou a mão, parando a esposa. Mãe, não estamos dizendo que você sofre de um transtorno mental grave, mas a sua idade, o estresse da morte do seu pai, o derrame, tudo isso pode ter afetado sua percepção da realidade. Os médicos chamam isso de demência senil, e é perfeitamente normal para a sua idade. Noé, interveio Ruth, com a voz baixa, mas firme. Sua mãe é sensata. Ela está tomando decisões informadas com base em experiências reais com você. Com todo o respeito, Ruth, Peyton se virou para a vizinha. Você não é especialista. Você não vê como ela se comporta quando você não está por perto. Ela fica desconfiada. Nos acusa de roubar coisas que ela levou. Esquece de tomar os remédios. Mentira. Interrompi-a, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Vocês dois sabem perfeitamente que sou sensato. Vocês só estão procurando uma maneira de ficar em casa e continuar esperando pela herança. É disso que estamos falando. Noah balançou a cabeça com uma tristeza fingida. Essa obsessão por herança. Esse medo de querermos roubar seu dinheiro. Isso não é um pensamento saudável, mãe. Olhei para o meu filho, o homem que criei com amor, e não o reconheci. Quando ele se tornou um manipulador tão frio? Quando ele aprendeu a usar as palavras como armas? Quero que você vá embora, eu disse com firmeza. Agora arrume suas coisas e vá embora. Não podemos fazer isso, mãe. Noah balançou a cabeça. Estamos preocupados com você. E se você cair de novo? E se você esquecer de tomar o remédio ou deixar o fogão ligado? Vou chamar uma enfermeira, repeti. E a Ruth virá todos os dias. Algumas horas por dia não resolveriam o problema, argumentou Peyton. E Ruth, com todo o respeito, também não é velha.
E se algo acontecer com ela? Estou bem. Obrigada pela preocupação, respondeu Ruth secamente. Escuta, mãe. Noah sentou-se à mesa à minha frente, com a voz mais suave, mais persuasiva. Não queremos conflito. Queremos ajudar. Se você não quer que a gente more aqui, tem outra opção. Podemos encontrar um bom lugar para você em uma casa de repouso. Lá você será cuidada por profissionais. Você estará segura e terá um lar. Terminei para ele. É perfeito, não é? Não se trata da casa. Noah balançou a cabeça, mas seus olhos diziam a verdade. É sobre sua segurança e bem-estar. Minha segurança e bem-estar não eram sua preocupação quando você me deixou caída no chão do banheiro, eu disse, sentindo minha voz tremer. Não finja que se importa agora. Já pedimos desculpas por isso. Python interrompeu. Lamentamos, mas um incidente não deve desfazer tudo o que fizemos por você. O que você fez? Perguntei. Vendeu minhas coisas sem permissão. Mudou minha casa até ficar irreconhecível. Ignorou meus sentimentos e desejos. Viu? Python se virou para Noah novamente. Ela está mudando tudo. Na cabeça dela. Nós somos os vilões que só pensam em machucá-la porque é isso mesmo que estamos fazendo, eu disse baixinho. Vocês só se importam com vocês mesmos e com os seus próprios interesses. Noah suspirou como se estivesse lidando com uma criança rabugenta. Mãe, vejo que não vamos concordar hoje, mas quero que saiba que não vamos embora. Não podemos deixá-la assim, e se continuar insistindo, ele fez uma pausa, procurando as palavras, talvez tenhamos que ir à justiça para obter sua guarda. Senti um arrepio percorrer meu corpo, tutela. Queriam tirar meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida, minha própria casa. Você não ousaria, sussurrei. Não queremos isso, respondeu Noah. Mas se for necessário para sua segurança, faremos o que for preciso. Com essas palavras, ambos se levantaram e saíram da cozinha. Eu os ouvi subindo as escadas, as portas de seus quartos abrindo e fechando. Eles não iriam embora. Eles haviam declarado guerra. Ruth sentou-se ao meu lado, com o rosto pálido de raiva. É um absurdo, disse ela baixinho. Eles estão tentando te manipular, te intimidar. Eles estão conseguindo, admiti. Estou com medo, Ruth. E se eles realmente pedirem a guarda? E se o juiz acreditar neles em vez de mim? Ruth pensou por um momento. Então seu rosto se iluminou. Precisamos ligar para o Lawrence, disse ela com firmeza. Ele é advogado. Ele sabe o que fazer nessas situações. Assenti, sentindo-me um tanto aliviada. Sim, Lawrence ajudaria. Ele me conhece desde sempre. Ele não vai deixar que Noah e Python tirem a minha independência. Ruth pegou o celular e discou o número de Lawrence. Ela explicou brevemente a situação, e ele prometeu vir o mais rápido possível. Lawrence chegou uma hora depois, com o rosto sério e concentrado. Ele ouviu nosso relato detalhado da conversa com Noah e Python, anotando em seu caderno. É uma situação séria, disse ele finalmente. Mas não é impossível. Temos várias opções. Eles estão ameaçando pedir a custódia, eu disse, ainda me sentindo assustada com a ideia. Sem um parecer médico atestando sua incapacidade, Lawrence me garantiu, eles não têm um caso. Mas precisamos agir rápida e decisivamente. Ele sugeriu 3 passos. Primeiro, obter um relatório do Dr. Bramble sobre meu estado mental. Segundo, documentar as ameaças e manipulações de Noah e Python. E terceiro, se eles se recusarem a sair voluntariamente, chamar a polícia para despejá-los formalmente. A polícia? Fiquei assustado. Ash é o seu filho que está ameaçando tirar o seu direito de controlar a sua própria vida, Lawrence me lembrou gentilmente. Eu sei que é difícil, Olivia, mas às vezes você precisa ser forte para se proteger. Concordamos com um plano de ação. Lawrence foi conversar com Noah e Python, explicando a situação legal e oferecendo-lhes outra chance de sair voluntariamente. Eu podia ouvir as vozes na sala ficando cada vez mais altas, especialmente a voz de Python, cheia de indignação e negação. Quando Lawrence voltou para a cozinha, seu rosto estava tenso.
Eles não vão embora, disse ele. Python está sendo muito agressiva. Ela disse que vai entrar com o pedido de tutela amanhã, que tem provas da sua incapacidade. Que prova? Ruth ficou indignada. Olivia é completamente sã. Ela alega que Olivia esquece de tomar os remédios, confunde os dias da semana e age de forma paranoica. Acusações comuns nesses casos. É tudo mentira, eu disse, sentindo minha raiva transbordar. Eu sei, Lawrence assentiu, e vamos provar. Mas primeiro, precisamos garantir sua segurança e tranquilidade. Acho que é hora de chamar a polícia. Concordei, embora meu coração se apertasse ao pensar que a situação chegará a esse ponto. Lawrence saiu para a varanda para fazer a ligação. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram, o policial Clark e o policial Donovan. Lawrence explicou a situação a eles, e eles me pediram para confirmar se eu queria que Noah e Python saíssem da minha casa. Sim, respondi com firmeza. Pedi que saíssem, mas eles se recusaram. Eles estão ameaçando ela, acrescentou Ruth. Dizem que vão pedir a guarda dela, que vão tirar o direito dela de tomar decisões sobre a própria vida. Os policiais se entreolharam, com os rostos sérios. Ofereceram-se para conversar com Noah e Python, e fomos todos juntos para a sala de estar. Noah empalideceu ao ver os policiais, e Python se endireitou, com os olhos semicerrados. Senhor e senhora Burroughs, começou o policial Clark, recebemos uma intimação da dona desta casa, senhora Olivia Burroughs, exigindo o despejo de vocês. Os senhores estão cientes do desejo dela de que vocês saiam da casa? É um mal-entendido, disse Python rapidamente. Minha sogra não está bem. Ela tem demência senil e nem sempre entende o que diz. A senhora Burroughs parece perfeitamente sã, observou o policial Donovan. E seu advogado confirma sua autoridade para tomar decisões. Ele está manipulando ela, objetou Python. Todos estão manipulando ela para pegar o dinheiro dela. É mentira, interrompi. Você nunca se importou comigo. Esperou que eu morresse para poder ficar com a casa. E quando descobriu que mudei meu testamento, decidiu me declarar incompetente. O policial Clark explicou que a lei me dava, como proprietário, o direito de exigir que eles saíssem da minha casa e, se recusassem, poderiam ser presos por invasão de propriedade. Python ficou indignado, dizendo que eles estavam morando ali há 6 meses, mas o policial Donovan explicou que, sem um contrato de locação, eles eram considerados hóspedes que eu tinha o direito de despejar a qualquer momento. Após muita discussão e ameaças, os policiais deram a Noah e Python 1 hora para arrumar seus pertences. Avisaram que, se não saíssem de casa voluntariamente, seriam retirados à força e presos. Noah e Python subiram para fazer as malas, com os rostos contorcidos de raiva e humilhação. Eu os ouvia conversando alto no quarto, as portas dos armários batendo, algo caindo no chão. Os policiais permaneceram na sala de estar, prontos para intervir se a situação saísse do controle. Lawrence e Ruth sentaram-se comigo na cozinha, me apoiando durante aquele momento difícil. 45 minutos depois, Noah e Python desceram com malas e sacolas. Python passou por mim sem dizer uma palavra, com o rosto impassível. Noah parou por um instante, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de raiva, ressentimento e talvez uma ponta de vergonha. Você vai se arrepender disso, mãe, disse-lhe baixinho. Quando estiver sozinha. Quando perceber que não consegue se virar sozinha. Lembre-se deste dia. Eu já sei, Noah, respondi, com lágrimas nos olhos. Quem me dera ter visto o homem que você se tornou antes. Seu pai teria ficado decepcionado. Seu rosto se contraiu como se eu o tivesse atingido. Por um instante, algo como dor, como compreensão, brilhou em seus olhos. Mas então Python o chamou da varanda, e aquela expressão desapareceu, substituída por uma fria indiferença. Adeus, mãe, ele disse, e saiu de casa. Fui até a janela e os observei carregando suas coisas no carro, entrando e indo embora pela entrada da garagem. Sem olhar para trás, sem acenar adeus, simplesmente saindo da minha vida, provavelmente para sempre. Os policiais conversaram mais um pouco comigo, se certificaram de que eu estava bem e foram embora. Lawrence anotou os nomes e números dos distintivos deles, dizendo que poderia ser útil se Noah e Python tentassem voltar ou pedir a custódia.
Não se preocupe com a custódia, disse ele, percebendo minha preocupação. Amanhã vamos ver o Dr. Bramble, e ele vai confirmar que você está sã. Sem um laudo médico em contrário, não há nada que eles possam fazer. Assenti, sentindo-me aliviada e profundamente triste ao mesmo tempo. Eu havia vencido a batalha, defendido minha independência e meu lar, mas o preço havia sido alto. Eu havia perdido meu filho, talvez para sempre. Lawrence foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para me levar ao médico. Ruth ficou comigo, não querendo me deixar sozinha num dia como aquele. Ela preparou o jantar, me ajudou a tomar meus remédios e arrumou minha cama no quarto de hóspedes. Você fez a coisa certa, Olivia, disse ela enquanto estávamos sentados na sala tomando chá naquela noite. Foi uma decisão difícil, mas acertada. Eu sei, suspirei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Eu ainda sou a mãe dele. Eu ainda o amo, não importa o que aconteça. Claro, Ruth pegou minha mão. E talvez um dia ele perceba o que perdeu por ganância e egoísmo. Talvez ele volte, não pela herança, mas pelo perdão. Assenti, embora não acreditasse muito. Python tinha muita influência sobre Noah, e o ressentimento deles era muito profundo. Naquela noite, deitada na cama, pensei em como minha vida havia mudado nos últimos dias. Eu havia perdido meu filho, mas havia conquistado liberdade e dignidade. Eu estava sozinha em uma casa grande, mas havia me livrado de pessoas que me viam apenas como um empecilho à minha herança. Foi doloroso. Foi assustador. Foi solitário. Mas, em algum lugar lá no fundo, eu sentia que era o começo de algo novo. Não era o que eu havia sonhado, mas talvez não tão ruim. Os primeiros dias sozinha foram mais difíceis do que eu esperava. A casa, que sempre fora repleta de sons, os passos do Elliot, as risadas do pequeno Noah e, nos últimos meses, até as vozes indesejadas de Noah e Python, agora mergulhava num silêncio profundo. Eu vagava pelos cômodos, ouvindo o ranger do assoalho sob meus pés, o tic-tac do velho relógio no corredor, o farfalhar das folhas do lado de fora da janela. Às vezes, eu falava em voz alta comigo mesmo ou com a foto de Elliot só para ouvir uma voz humana. Ruth vinha 2 vezes por dia, como prometido, de manhã, antes do trabalho, e à noite, depois. Ela trazia pão fresco da padaria, me contava as notícias da cidade e ajudava com as pequenas tarefas. Mas não podia ficar muito tempo. Tinha sua própria vida, suas próprias responsabilidades. Lawrence cumpriu a promessa e me levou ao Dr. Bramble no dia seguinte à partida de Noah e Python. O médico ficou surpreso e indignado ao saber da tentativa do meu filho de me declarar incapacitado. Demência senil? Ele balançou a cabeça após um exame minucioso. Sua memória e funções cognitivas estão em excelentes condições para a sua idade, Sra. Burroughs. Não hesitarei em autorizar sua capacidade máxima. Isso foi um alívio. Agora, se Noah e Python tentassem impedir a custódia, eu teria um relatório médico oficial para refutar as acusações. Mas o alívio não eliminava a solidão. As noites eram especialmente difíceis. À medida que o sol se punha e a casa mergulhava no crepúsculo, eu sentia o vazio ao meu redor se adensar, tornar-se quase palpável. Acendia todas as luzes, o rádio, às vezes até a televisão, só para criar a ilusão de vida ao meu redor. Comecei a questionar minha decisão. Talvez Noah estivesse certo. Talvez eu realmente não conseguisse viver sozinha. Talvez eu devesse ter tolerado a negligência e a manipulação deles só para não ficar completamente sozinha. Mas então me lembrei de como eles me olharam deitada no chão do banheiro, como me disseram que não eram minhas enfermeiras, como planejavam vender a casa que Elliot e eu tínhamos construído com tanto amor, e minha determinação voltou. No terceiro dia depois que eles partiram, a campainha tocou. Abri e vi uma mulher de meia idade com um rosto gentil e sincero. Sra. Burroughs, ela sorriu. Sou Esther Sheldon, da agência de assistência domiciliar. O Sr. Holbrook me contratou para ajudar você algumas horas por dia. Lembrei-me de que Lawrence havia mencionado um cuidador, mas não esperava que ele providenciasse isso tão rapidamente. Convidei Esther para entrar, um pouco nervosa. Nunca havia lidado com cuidadores profissionais antes e não sabia o que esperar. Mas Esther rapidamente dissipou meus medos. Ela não parecia uma enfermeira rigorosa ou uma funcionária indiferente.
Era afetuosa, comunicativa e tinha ótimo senso de humor. Deixou claro desde o início que seu papel não era me controlar ou me dizer o que fazer, mas sim me ajudar a viver a vida que eu queria. Vou trabalhar 4 horas por dia, explicou ela. Posso ajudar com a limpeza, a cozinha, as compras, a tomar remédios. Posso acompanhá-la em caminhadas ou consultas médicas, ou posso simplesmente fazer companhia, se preferir. Você decide o que precisa. Esther se tornou uma parte importante da minha nova vida. Ela vinha todas as manhãs às 9 e ficava até à 1. Graças a ela, eu podia tomar banhos sem medo de cair e ficar desamparada. Eu podia cozinhar refeições mais complexas do que apenas torradas ou sopa enlatada. Eu podia ir ao jardim e cuidar das flores, sabendo que a ajuda estaria por perto se eu precisasse. Mas o mais importante, Esther trouxe vida para minha casa. Ela me contou histórias sobre sua grande família, seus 5 netos, as viagens que fez desde que se aposentou do banco e antes de começar a trabalhar como cuidadora. Ela conhecia muitas pessoas interessantes na cidade e as mencionava com frequência, criando para mim uma imagem da vida fora de casa. Gradualmente, com a ajuda de Esther e Ruth, comecei a sair da minha concha. No início, eram caminhadas curtas até o jardim ou ao redor do quarteirão, depois idas ao supermercado ou à biblioteca. E um mês depois que Noah e Peyton partiram, tomei a ousada decisão de visitar o centro comunitário para idosos local. Eu estava nervoso ao entrar no prédio amplo e iluminado. Fazia anos que eu não me envolvia ativamente com ninguém além da família e dos vizinhos próximos. Após a morte de Elliot, eu havia me fechado quase completamente em meu luto. E então um derrame e artrite limitaram ainda mais minha mobilidade e capacidade de socializar. Mas meus medos foram em vão. Fui recebido no centro com carinho e interesse sincero. Muitas pessoas se lembravam de mim como professor de literatura inglesa. Alguns estudaram comigo. Outros levaram seus filhos até mim. Senhora Burroughs, exclamou uma mulher corpulenta de cabelos ruivos brilhantes. Não se lembra de mim? Sou Jennifer Parker, antigamente era Jennifer Mills. A senhora me ensinou em 97. Encarei seu rosto, tentando ver as feições daquela garota quieta que sempre se sentava na primeira fila e escrevia as redações mais longas da turma. Jennifer, finalmente a reconheci. Claro, eu me lembro de você. Você escreveu um belo estudo sobre simbolismo emo Grande Gatsby. Seu rosto se iluminou de alegria por eu me lembrar de tal detalhe. Começamos a conversar e descobri que Jennifer agora lecionava literatura na mesma escola onde eu havia trabalhado. Ela me contou sobre sua família, suas 3 filhas e seu marido engenheiro. Pensei muito em você, disse ela. Você foi minha inspiração quando decidi me tornar professora. Até usei alguns dos seus métodos nas minhas aulas. Suas palavras me tocaram mais profundamente do que eu poderia expressar. Durante toda a minha vida, esperei que meu trabalho fosse significativo, que eu estivesse impactando a vida dos meus alunos. E agora, anos depois, recebi a confirmação de que esse era realmente o caso. Naquele dia, conheci várias pessoas que se tornaram parte importante da minha nova vida. Jennifer, que agora vinha à minha casa uma vez por semana para discutir literatura e educação. Harold Finn, um ex-bibliotecário que fundou um clube do livro no centro e me convidou para participar. Beatrice Monroe, uma artista que dava aulas de desenho para iniciantes e me convenceu a tentar, apesar da artrite nas mãos. Comecei a frequentar o centro 3 vezes por semana, segunda-feira para o clube do livro, quarta-feira para aulas de desenho e sexta-feira apenas para socializar e tomar chá com novos amigos. Esther sempre me acompanhava, mas com o tempo, passei a depender menos da ajuda dela. Meu corpo, embora enfraquecido pela idade e pela doença, ficava mais forte a cada caminhada, a cada novo dia de atividade. Em casa, comecei a mudar as coisas também. Com a ajuda de Esther e Ruth, peguei a cadeira de Elliot no sótão e a coloquei de volta na sala de estar. Tiramos as fotos de família que Peyton havia guardado e as colocamos de volta em seus lugares originais. Até encomendei cortinas novas, com estampas florais vibrantes, nada no estilo minimalista que Peyton tanto amava. Aos poucos, a casa voltou a ser minha, quentinha, aconchegante, repleta de memórias e beleza. Eu não me sentia mais como um fantasma dentro das minhas próprias paredes. Eu era a dona, e esse sentimento me dava forças. Claro, houve momentos difíceis.
Dias em que a dor nas articulações era tão forte que eu mal conseguia sair da cama. Noites em que eu acordava de um pesadelo e tentava alcançar Elliot, apenas para encontrar seu lado da cama vazio e frio. Momentos em que eu via um jovem como Noah na rua, e meu coração se apertava de dor e saudade. Mas, no geral, minha vida estava melhorando, ficando mais rica, mais plena. Eu não era mais apenas uma viúva doente esperando para morrer em uma casa vazia. Eu era Olivia Burrows, uma professora, uma amiga, uma artista amadora, uma membro ativa da comunidade. Já fazia 3 meses desde que Noah e Python tinham partido. Era outono, minha época favorita do ano, quando as árvores do jardim se vestiam de dourado e roxo, e o ar estava puro e apimentado. Eu estava sentado na varanda, enrolado no cobertor quentinho, lendo um novo livro que tínhamos discutido no clube, quando vi um carro familiar parar em frente à casa, o sedã prateado do Noah. Meu coração batia mais rápido de medo, de esperança, de uma vaga sensação de pressentimento. Eu não via meu filho há 3 meses, não ouvia sua voz, não sabia o que estava acontecendo em sua vida. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu sentia falta dele. O carro parou e Noah saiu sozinho, sem Python. Ele parecia diferente e mais magro, mais cansado, mas de alguma forma mais real. Ficou parado ao lado do carro por alguns segundos, olhando para casa, depois caminhou lentamente em direção à varanda. Olá, mãe, ele disse, parando no pé da escada. Olá, Noah. Fechei o livro, olhando-o atentamente. O que te traz aqui? Ele trocou o peso do corpo de um pé para o outro, visivelmente nervoso. Eu queria te ver, ver como você estava. Estou bem, respondi. Melhor do que nunca, na verdade. Ele assentiu, seu olhar percorrendo a casa, o jardim, meu rosto. Você parece bem, disse-lhe por fim. Mais saudável. Obrigada. Eu não sabia mais o que dizer. Uma parte de mim queria convidá-lo para entrar, abraçá-lo, esquecer tudo o que tinha acontecido. A outra parte, a mais sábia, me alertou para não tomar decisões precipitadas. Mãe, Noah se adiantou, vim me desculpar. O que Python e eu fizemos com você foi errado. Foi cruel. Agora eu percebo isso. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele suspirou e continuou, Python e eu terminamos. Ou melhor, eu a deixei. Depois que saímos daqui, comecei a vê-la de forma diferente, vendo como ela me manipulava, como usava as pessoas. Percebi que eu tinha me tornado do mesmo jeito, calculista, egoísta, pensando apenas em dinheiro e posses. Foi inesperado. Sempre achei que Python tinha uma forte influência sobre Noah, mas não achei que ele teria coragem de deixá-la. Sinto muito por isso, eu disse. E era a verdade. Apesar de tudo o que Python tinha feito, eu não queria magoá-la, e certamente não queria que meu filho sofresse com um casamento desfeito. Você não deveria, Noah balançou a cabeça. É o melhor para nós dois. Ela já está namorando outro, um investidor que pode lhe dar o estilo de vida que ela sonha. Ele ficou em silêncio por um momento, depois acrescentou mais calmamente: estou trabalhando na editora novamente em tempo integral. Estou alugando um pequeno apartamento perto do escritório, tentando organizar minha vida. Assenti, sem saber o que dizer. Uma parte de mim estava feliz por ele estar se recuperando. A outra parte ainda se lembrava das suas palavras: não somos enfermeiros, e de como ele me deixou caída no chão. Mãe, Noah subiu o primeiro degrau da varanda, eu sei que te magoei. Sei que traí a sua confiança, mas eu mudei. E quero voltar para a sua vida. Não por dinheiro ou por uma casa. Sei que perdi minha herança e não vou pedi-la de volta. Só porque você é minha mãe e eu te amo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e eu vi neles uma sinceridade que não existia antes. Ele realmente havia mudado, ou pelo menos estava começando a mudar. Mas será que era o suficiente? Pensei nos últimos 3 meses em como construir uma nova vida a partir dos cacos da antiga, nos amigos que fiz, na independência que conquistei, em como aprendi a respeitar a mim mesma e meus limites. Noah, comecei lentamente, escolhendo as palavras com cuidado, fico feliz que você tenha encontrado forças para mudar de vida. Estou mesmo, e acredito que você esteja sendo sincero agora. Seu rosto se iluminou de esperança. Mas não estou pronta para deixar você voltar para a minha vida, continuei.
Agora não. Talvez nunca. O que aconteceu entre nós não pode ser resolvido com uma conversa ou um pedido de desculpas. A esperança em seus olhos foi substituída por dor e decepção. Mas, mãe, eu realmente mudei. Talvez, concordei. Mas meus sentimentos e minha confiança não podem mudar tão rápido. Você não me machucou apenas, Noah. Você me traiu no momento em que eu estava mais vulnerável. Você estava disposto a tirar meu direito de tomar decisões sobre a minha própria vida só para conseguir esta casa. Ele abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade das minhas palavras. O que posso fazer para merecer o seu perdão? Perguntou baixinho. Não sei, respondi honestamente. Talvez nada. Talvez o tempo ajude. Mas, neste momento, peço que respeite meus limites e minha decisão. Noah ficou em silêncio por um momento, digerindo minhas palavras. Então, assentiu, aceitando-as. Eu entendo, disse ele. E respeitarei sua decisão, mas quero que saiba que não vou desistir. Ligarei de vez em quando só para saber como você está, se me permitir. Pensei um pouco e assenti. Pode ligar, mas não venha sem ser convidado. Certo. Ele deu um passo para trás. Obrigado por me ouvir. Me desculpe por tudo, mãe. Observei-o caminhar até o carro, entrar e seguir pela mesma estrada por onde viera. Meu coração estava pesado, mas calmo. Eu tinha feito a escolha certa. Não há mais fácil, mas a certa. Naquela noite, quando Ruth veio me ver, contei ela sobre a visita de Noah. Tem certeza de que fez a coisa certa? Ela me perguntou. Afinal, ele é seu filho. Tenho certeza, eu disse. Talvez um dia eu consiga deixá-lo voltar para a minha vida, mas não antes de ter certeza absoluta de que ele realmente mudou. E não antes de meu coração estar pronto para confiar nele novamente. Ruth me abraçou e me senti grata por ter uma amiga verdadeira que me apoiou, mesmo que ela não concordasse totalmente com minhas decisões. A vida continuou. Eu ainda frequentava o centro comunitário. Eu ainda pintava. Eu ainda participava do clube do livro. Esther ainda vinha todas as manhãs, embora agora ela fosse mais uma companheira do que uma cuidadora. Eu tinha aprendido a lidar com muitas coisas sozinha. Noah ligava uma vez por semana, como prometido. Nossas conversas eram curtas e um pouco tensas, mas a cada vez se tornavam mais casuais. Ele falava sobre seu trabalho, sobre os livros que estava editando, às vezes até brincando. Eu falava sobre minhas aulas de arte, meu clube do livro, meus novos amigos. Evitamos cuidadosamente mencionar o passado ou Python. 6 meses depois, num dia frio de inverno, eu estava sentada na minha agora verdadeiramente minha casa, enrolada num cobertor, com uma xícara de chá quente e um livro novo. A neve caía do lado de fora da janela, cobrindo o jardim com um manto branco. O fogo crepitava na lareira, que Harold ajudou a acender quando passou para me ver quando voltava da biblioteca. Olhei para as chamas e pensei sobre minha vida, sobre Elliot, sobre nosso amor, sobre a casa que construímos juntos, sobre Noah, sobre sua traição e suas tentativas de fazer as pazes, sobre os novos amigos que entraram em minha vida quando eu menos esperava. Meu corpo ainda estava fraco. A artrite ainda me atormentava nos dias frios, e os efeitos do meu derrame me lembravam quando eu trabalhava demais. Mas minha alma estava mais forte do que nunca. Eu sabia quem eu era. Eu sabia o meu valor. Eu sabia que podia confiar em mim mesma. Eu era Olivia Burrows, uma mulher de 67 anos que não teve medo de começar uma nova vida quando a antiga ruiu, que encontrou forças para enfrentar a manipulação e a traição, que escolheu o respeito próprio e a independência em vez do falso conforto de um relacionamento tóxico. E eu estava feliz. Não a felicidade sem nuvens que acompanha a juventude, mas a felicidade profunda, sábia e sofredora de alguém que passou por adversidades e saiu delas mais forte. Uma pessoa que sabe o valor de cada dia, de cada sorriso, de cada momento de paz. Coloquei o livro de lado, peguei a foto do Elliot no criado mudo e sorri. Você ficaria orgulhosa de mim, querida, disse baixinho. Eu consegui, e vou continuar superando. Do lado de fora da janela, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo com um manto branco puro. Um novo começo, um novo capítulo, uma nova vida.